Bem, eu também quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui nesse encontro, na verdade, nesse debate. Então, eu sou Juliana, eu há 9 anos trabalho com agricultura urbana no âmbito do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mas também bastante envolvida em um processo que a gente chama de advocacy, na relação bem íntima em processos de construção e desenvolvimento de políticas públicas de agricultura urbana em cidades como Lisboa, Sevilha, Cidade do México, Cidade da Praia, em Cabo Verde, e no Brasil desde 2012, onde faço parte do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana. Então, eu estou falando isso também para dar um passo atrás para dar 2 à frente, me localizar e trazer um pouco do porquê que trago as questões das agriculturas urbanas, falando isso no plural, para, na verdade, partilhar aqui com o debate das questões alimentares. Bem, o que eu trago aqui, então, para a nossa conversa, não são perguntas prontas, eu sempre gosto de partir de questões, mas também não é uma apresentação pronta, eu recuperei aqui algumas coisas que são fruto de um processo de relação com essas experiências desses últimos anos, mas também fruto de um encontro que eu tive a oportunidade de participar na organização, realizada há quase 1 ano, que foi o ENAU, Encontro Nacional de Agricultura Urbana, realizado no Rio de Janeiro, ano passado, onde nós fizemos, eu digo nós, não só o coletivo, mas 200 participantes, representantes de experiências de 20 estados do Brasil, de tentar sumariar questões a partir dessas experiências e da própria forma de problematizar a agricultura urbana, que eu penso que pode ser pertinente aqui para o debate. Bem, mas antes eu queria rapidamente trazer um pouco do processo da própria construção conceitual da agricultura urbana. Não sei se é algo tão próximo a vocês, mas também nesse debate, o próprio processo de como se problematiza a agricultura urbana, como se conceitua, tem sido um trabalho político bastante intenso, tanto do ponto de vista acadêmico, e trazer a dimensão política do nosso papel quando a gente lança conceitos ou debates, a gente não tem neutralidade aqui, e também a pertinência que esse processo de conceitualizar a agricultura urbana tem tido, do ponto de vista da própria batalha política nos processos de construção e tentativa, na verdade, de construir políticas públicas em torno disso. Não só no Brasil, eu diria. Então, assim, eu vou rapidamente só trazer alguns pontos desse exercício mais conceitual para avançar, e aí vou direto nas questões fruto desse debate. Eu não sei se aqui, eu sei que eu estou com professores e estudantes, se o tema da agricultura urbana é próximo a vocês. Provavelmente eu fale coisas que são óbvias para vocês, mas vou fazer essa coisa, então, como eu falei, de dar um passo atrás para dar 2 à frente. Muito rápido, tenho feito parte de grupo, não só de pesquisa, mas, então, nesse âmbito mesmo do Coletivo Nacional, que a gente trabalha com a ideia da agricultura urbana como um movimento de movimentos. E movimento de movimentos que não são recentes, que tem, inclusive, uma história social que passa desde o final do século XIX, atravessa o século XX, e como que esses movimentos colocam, a partir da própria questão agricultura urbana, uma multiplicidade de questões,
né, não só a partir das chamadas questões urbanas, né, e aí a gente está falando de direito à moradia, da própria integração da questão, né, da alimentação saudável, comida de verdade, na discussão do direito à cidade, por exemplo, né, do próprio processo de denúncia, né, dessa cidade do pensamento único, para lembrar Hermínia Maricato, né, ou seja, de também um urbanismo que, ao longo do século XX, se separou da própria questão alimentar, não é? E como é que, por exemplo, a questão da agricultura urbana tem, na verdade, recuperado também como que a gente não só discute a questão das urbanizações, do próprio urbanismo, mas também como a gente ensina isso. Eu sou professora, por exemplo, né, num curso de arquitetura e urbanismo, e enfrento isso cotidianamente com os meus alunos. Enfim, então, é um processo em construção, essa questão e política da definição, porque ela parte justamente das experiências e dos contextos. Então, não é um conceito único. Mas há algumas categorias que eu penso que são muito importantes. Uma é a questão do espaço urbano, não é? E aí estou usando uma categoria principalmente também inspirada e amparada no que eu acho que tem campos muito interessantes, que é a própria geografia política, né, a própria geografia crítica, os estudos urbanos críticos que vão recuperar esse processo, mas uma recuperação histórica sobre a evolução desses sentidos, não é, em torno de batalhas de diferentes direitos sociais, né, ao longo do século XX. Eu não vou entrar nisso, mas a gente, né, só a história de como a questão das agriculturas urbanas vai evoluindo, né, vai aparecendo, ora com mais ênfase, ora com menor ênfase, né, ao longo do século XX, principalmente na Europa, Estados Unidos, passa por movimentos não só progressistas, mas também conservadores, né? Se a gente pensar a própria Primeira e Segunda Guerra, a discussão toda nacionalista que os Estados Unidos traz a partir da produção de alimentos, enfim, aqui tem um campo bastante pertinente, né, em torno disso. E, claro, depois abre a questão de que urbano a gente fala, né, ou quais urbanos a gente fala, né. Ano passado eu tive com o Sérgio em Roma e se discutia muito, mas a gente está aqui falando da agricultura numa sociedade em urbanização, né, em processos, mas que processos são esses? Aqui a gente está falando, na verdade, não é, de experiências que vão fazer face a um modelo hegemônico, né, de pensar, na verdade, de pensar a vida, não é? E aí a própria cidade do pensamento único pode ser quase metáfora do agronegócio, daquilo que a gente está denunciando, não é? Ou seja, uma concepção hegemônica que financeiriza a vida, traz a função financeira, por exemplo, do espaço, a função imobiliária, enfim, tudo isso. Então, a questão de que urbano que a gente fala quando a gente trata das agriculturas urbanas e pensando isso como um movimento de movimentos, né, tem a ver de questões que vão fazer face a um modelo hegemônico. Bem, e aí a gente entra num conjunto de problemáticas e proposições conceituais, mas que também recuperam isso para a gente pensar um prisma de leitura para essa sociedade contemporânea. Para a questão, por exemplo, das crises, como o Renato falou, mas também aquilo que o David Harvey fala, por exemplo, da crise da cidade, ou que na Europa está muito forte, que é a crise da democracia, não é? E como essas questões todas que a gente debate têm a ver também com uma crise de democracia nas suas diferentes expressões. Então, entra uma outra categoria e uma outra questão, que é a questão das escalas, né? Da escala socioespacial, mas a escala temática, né? E a escala pensada historicamente, né? Não uma escala estática, né? E aí, outra questão que é muito interessante, parece óbvia, mas não é, tanto do ponto de vista acadêmico, mas, como eu falei nessa discussão da política pública, é que muitas vezes, quando a gente fala de agricultura urbana, está falando ali da horta, no telhado, ou daquela hortinha ali no quintal. A gente está falando, no caso aqui também, eu falo a gente, né, enquanto essa representação mais coletiva, é um conjunto de experiências, não é, que se articulam e reivindicam, a partir desse conceito,
demandas numa concepção mais integral de cidade. Então, são questões desde a gestão de resíduos sólidos urbanos, a possibilidade da gestão comunitária de resíduos, a questão da saúde mental, de discutir, por exemplo, o que as nossas crianças comem nas escolas, né? Então, a gente está falando de uma escala temática e escalas de produções, né, que se articulam nessa concepção. Então, o espaço urbano, a questão da escala, né, e a recuperação da própria função social de propriedade numa outra concepção, num outro projeto político de sociedade, que eu acho que daí aqui a gente também se encontra bastante, né? Bem, eu não vou entrar, como eu falei, eu recuperei uma apresentação que foi fruto, principalmente, né, que a gente trabalhou bastante no ENAU, em conjunto com as experiências. Vou direto em alguns pontos mais sumários, né? Mas, antes também, queria só colocar aqui, também está disponível, para quem se interessa, um conjunto de declarações e documentos que parte desse debate e dessa discussão, de uma problematização mais politizada, também academicamente, sobre isso, está expresso nessas cartas e nessa documentação. A gente tem material produzido desde 2000 até a própria Carta Política do ENAU, do Encontro Nacional de Agricultura Urbana, ano passado. Então, está disponível. Bem, deixei lá nos sumários. Isso é um pouco, como eu falei, da recuperação, quando eu utilizei lá, são diferentes projetos que eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, desde a relação de produção de alimentos com imigrantes, né, e no reconhecimento político e social dessa população na produção de espaço da cidade. Mas, enfim, isso aqui é Sevilha, o Parque de Miraflores. Não vou entrar tanto nos projetos, mas o que eu queria trazer, então, é um pouco dessa dimensão de algumas questões. Bem, a partir do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, só para também localizar do ponto de vista de debate, e dessa discussão toda, tem partido justamente de colocar no centro as experiências, no caso no Brasil, e o diálogo com experiências fora do Brasil, né? A visibilidade, né, dos próprios conflitos e das dinâmicas territoriais de expansão urbana. Então, é algo que se discute bastante. Como é que se dá a construção de sujeitos coletivos, então, nessas diferentes escalas, né, do local ao nacional, no âmbito dessa discussão. E que a questão do alimento de verdade é uma disputa que está presente nos territórios urbanos. Tá? Eu queria entrar aqui antes, porque eu penso que é importante trazer essa dimensão, né, dos espaços em disputa, né, e a questão da comida de verdade, né, não está, né, apartada, não é, de outros territórios, também o território urbano. Bem, dos desafios ano passado, então, no ENAU, das questões que vieram muito forte das experiências que a gente discutiu, né, tinha a questão do próprio acesso aos recursos na cidade, terra, água, energia, né, insumo, a produção dos insumos, a própria insegurança em relação à posse da terra, e aí a gente vai vendo que tem questões urbanas, não é, que não estão separadas das questões do campo, eu não vou entrar em dicotomia, mas, né, essa competição desigual com os outros usos da terra nas cidades, né, a própria desigualdade na forma de acesso entre homens e mulheres, né, a partir do espaço. A questão da agroecologia, face os agrotóxicos, é outro campo bastante em discussão dessas experiências de agricultura urbana. Né? A integração, por exemplo, da agricultura no planejamento das cidades, ou reintegração. Em Lisboa, eu tive a oportunidade de trabalhar na revisão do plano diretor em 2010, e, num processo de 2 anos, a gente conseguiu integrar no conceito de espaço verde, foi onde conseguiu localizar as práticas de agricultura dentro da cidade existentes há pelo menos 100 anos. Né? A questão do solo urbano, né? O rompimento com alguns dilemas semânticos. No Brasil, algumas experiências, isso aparece em algumas questões, mas, por exemplo, fora esse dilema entre formal e informal, a produção informal de alimento, o legal, o ilegal, o espaço clandestino, tem sido utilizado para processos de despejos forçados de experiências que acontecem. Né?
enfim, a própria relação de quem, como, onde que está sendo produzida a agricultura na cidade, então, né, essa diferente tipologia de espaços, né, e a questão de uma agricultura urbana transformadora ou paliativa, né, pensando esse próprio diálogo mais de frente com a questão, com o que se debate aqui também, né. Para fechar, né, o que a gente tirou também do ENAU foi a importância, né, das aprendizagens e diálogos com experiências que vão contribuir para processos de sobrevivência das pessoas em tempos de crise, né, nas cidades. A combinação da agricultura urbana com outras estratégias de sobrevivência. A agricultura urbana como uma possibilidade de laboratório institucional de experiências que signifiquem novos projetos populares, né, outros regimes de uso comum e de uso de recursos e propriedades. A questão do conhecimento, emancipação e empoderamento, e aí o exemplo das sementes, a questão das sementes também tem sido bastante discutida pelas experiências, não é? A partir dos produtores populares, por exemplo. A aliança da agricultura urbana com outros movimentos de base rural, não é? Que lutam por justiça social e ambiental no campo e na cidade. E a importância da relação com movimentos e processos de construção e ações de políticas de agroecologia sã, que isso é muito mais visível no Brasil. Bem, enfim, eu deixo essas questões, na verdade, para a gente pensar novas questões, e termino também lembrando o professor que eu tive em Coimbra, o Boaventura, que ele dizia que a gente precisa refazer as perguntas, né? Perguntas fortes, respostas fortes, né? E que a gente tem repetido algumas perguntas fracas, né? Deixo aqui esse conjunto de questões para a gente repensar perguntas, né? A partir desse encontro que a gente está fazendo aqui. Obrigada. Obrigada, Juliana. Depois de ter sido chato com os três no tempo e nos cartãozinhos, eu nunca fui juiz de futebol, mas hoje dei cartão amarelo, cartão vermelho, né? Mas não expulsei ninguém, então tá. Funcionou. A gente vai para o debate agora, né? Para as perguntas. Acho que a gente usa da mesma metodologia anterior, né? De duas questões, né? Que podem ser direcionadas a algum dos palestrantes aqui, ou ao conjunto, né? Mas, se me permitem, mesmo tendo sido chato, uma das coisas que se tem refletido em alguns espaços da agroecologia aqui no Rio Grande do Sul, digo alguns porque tem vários espaços, várias organizações, então, e que dialoga, Juliana, com isso que você fala da agricultura urbana, no sentido de como que a cidade, né, se envolve mais no debate da produção e distribuição de alimentos, né? A gente tem visto, nesses 30 anos de agroecologia no estado do Rio Grande do Sul, surgirem inúmeras feiras ecológicas, grupos de agricultores, agroindústrias, cooperativas, associações, e que tem feito, ao longo desse tempo, não é diferente com as feiras do CEPAGRO lá em Floripa, né? E que tem feito um esforço ao longo desses anos enorme para conseguir produzir esse alimento, superar desafios técnicos, né? Superar desafios logísticos, ir nas feiras, enfim, um conjunto de coisas assim. E esses dias, quando a gente, numa reunião de um conselho municipal, que se conversava sobre o PENAI, se tem feito várias ações daquele conselho municipal, trazendo agricultores para sensibilizar escolas, oficinas para sensibilizar nutricionistas, e a gente se deu conta que os pais das crianças não fizeram reunião nenhuma para pressionar o conselho a ser mais ativo, ou a própria diretora da escola. Parece que não se movimenta para que o alimento ecológico é algo importante para seu filho, né? Então, o que eu quero comentar com isso? Que a gente tem percebido que um dos grandes desafios, né, talvez seja esse, de sensibilizar a sociedade urbana para se mobilizar de maneira proativa, a se organizar para acessar esses alimentos, né? As cooperativas de consumo, os grupos de consumidores, enfim, acho que é algo também que, para a gente estar refletindo se é de fato isso, né, se essa reflexão se fundamenta ou não, né, e a gente olhar um pouquinho
para essas questões, né? Porque senão parece que o interesse do alimento ecológico é só do agricultor produzir porque ele vende. Não, mas tem uma importância do outro lado também de quem compra. E ele precisa ser proativo e não ficar muitas vezes numa situação cômoda, né?